Hoje vou conversar com Arthur Amorim, ele que é cofundador e consultor empresarial da Easy Soluções Empresariais, consultor e instrutor do Sebrae Pernambuco, graduado em administração de empresas, com MBA em gestão empresarial e especialista em marketing digital. Vamos estar conversando hoje sobre desafios na vida do empreendedor. Então acompanha aí que isso é mais um Papo de Empreendedor. Boa noite, Arthurzão. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite, cara. Obrigado aí também por essa breve apresentação. Para mim é um prazer enorme estar dividindo essa noite contigo aqui, dividindo conhecimento, dividindo, na verdade, um bate-papo, né? Um bate-papo bem informal, onde a gente vai tentar aí trazer um pouco da nossa experiência aí, tanto minha quanto sua também, que assim como eu, você é um empreendedor, também vivenciou aí grandes desafios na tua trajetória, e o objetivo nesse momento de hoje é a gente bater um papo sobre isso, né? Sobre os desafios que todo empreendedor enfrenta durante toda a sua fase de trajetória. Com certeza, Arthur. E não são poucos, né? Quando a gente começou a discutir a respeito do tema e tal, aí Arthur disse, bicho, tem todos esses temas aqui que a gente está vendo, tem a ver com desafios do empreendedorismo, desafios que o empreendedor vem aí a encontrar. Então, encontramos o tema da gente. Vamos embarcar nisso daí, porque vai ter muito pano para manga. E realmente eu acho que todo o tempo que a gente gastar nesse podcast vai ser pouco. Prepara aí que eu acho que vai ser 48 horas esse. 48, maratona de podcast. Maratona no podcast de hoje. Pô, vai ser o Cid Moreira do podcast, né? Sacanagem. Mas é isso aí. Arthur, vamos lá. É até difícil dizer por onde a gente começar com os desafios do empreendedorismo. Mas esse é um tema muito legal para eu debater contigo, até porque tu passasse por um momento de virada de chave meu e da minha empresa, que eu estava realmente em um desafio de um empreendedor. Então, tu participasse desse momento. Mais à frente eu explico até melhor. Mas a Easy faz muito esse papel, né? De ajudar os empreendedores nesses desafios. E me conta aí um pouquinho de como é o trabalho de vocês com isso. A Easy, ela veio com a proposta, né, de tornar o suporte, a assessoria, o acompanhamento em gestão empresarial mais acessível para empresas daqui da nossa cidade, de Garanhuns, mas também para empresas da região, né, do interior, pois estamos situados no interior de Pernambuco. E a ideia da criação da Easy, na época, partiu tanto da minha experiência acadêmica, quanto da minha sócia, minha esposa, minha querida e amada e belíssima esposa. Espero que você esteja ouvindo isso nesse momento, tá? Onde ela também é graduada em administração de empresas. E a gente teve uma experiência muito bacana no Sebrae entre 2015 e 2017. Fomos agentes locais de inovação do Sebrae, um programa muito bacana que fomenta práticas de gestão e inovação. E daí a gente começou a vivenciar esse universo de consultoria empresarial, de assessoria empresarial, e principalmente a gente vivenciou muito a realidade de 50 micro e pequenas empresas de Garanhuns e região, de todo o Agreste Meridional, para ser bem sincero. E daí a gente via que toda vez que uma empresa sentia a necessidade de ter um suporte específico em uma área específica do seu negócio, geralmente pensava, poxa, eu vou recorrer a quem? Não, vou recorrer ao Sebrae. Aí, quando partia para o Sebrae trazia profissionais de fora, profissionais geralmente da capital, Recife. Aí a gente, poxa, será que não tem nenhum profissional no interior de Pernambuco que possa, quem sabe, facilitar e ser mais acessível, ofertando aí suporte para as micro e pequenas empresas? E a gente, poxa, somos formados em administração de empresas, nos fizemos também especializações, o MBA, fizemos especializações em marketing digital, onde a gente já foi direcionando as áreas em que a gente gostaria de atuar. Aí a gente decidiu abrir a Easy com esse propósito, né? E foi justamente nesse período que a gente, logo na abertura da Easy, a R2 também tem um papel muito importante na nossa trajetória, porque foi justamente no início da Easy também, no início das nossas atividades enquanto consultora empresarial, vocês foram uma das primeiras empresas atendidas por nós, então foi muito bacana também, foi muito marcante.
E logo nesse início a gente teve essa experiência junto com vocês e foi justamente numa fase também que a gente estava se tornando empreendedores, porque a gente desempenha a atividade de consultoria empresarial, de orientar, de dar suporte a outros empresários, porém nós também somos empreendedores, né? Enfrentamos grandes desafios também, como outros empreendedores enfrentam na abertura de um negócio. Pois eu acredito assim, uma coisa eu acho que eu repeti já em trocentas lives, não existe a receita do bolo correta, né? Não existe a receita mágica, nem para o marketing, nem para o empreendedorismo. Isso é um ponto-chave. Então, cada análise deve ser feita de forma diferente. Cada empresa é uma empresa nova, é uma empresa diferente. Mas existem caminhos, atalhos para que possa chegar nos resultados mais fáceis, né? E com a experiência você vai começando a economizar tempo e dinheiro também por tudo isso. Então, acredito que um dos desafios realmente que o pessoal, que os empreendedores tinham, podemos dizer assim, é realmente encontrar quem realmente coloque a gente no caminho, quem possa dar esse suporte. Quando eu falei que Arthur participou dessa virada de chave, eu vou só comentar o momento que a gente vivia naquela época, Arthur. Também, depois que passou aquele período, foi que eu pude perceber realmente o que aconteceu. Porque no momento é uma turbulência, né? Foi muita coisa ao mesmo tempo. Chegou numa fase da R2 que a R2, que é a principal empresa da gente, hoje eu e o Rafael tem outros negócios, já tínhamos tido outros negócios antes, mas temos outros negócios hoje, e a R2 é a principal. Então, chegou uma hora que eu disse, rapaz, não tem mais para onde a R2 crescer. A gente já tem uma boa fatia do mercado, a gente já está com a maioria dos eventos de casamento, de aniversário. Na época eram esses o que a gente atendia. Eventos corporativos. A gente está hoje... Estava voando. Mas, assim, voando, que eu digo, estava como se fosse no limite. Poxa, não tenho mais o que pegar. Aí foi quando surgiu o Empretec, que foi o curso do Sebrae. E aí vamos fazer o Empretec, vamos fazer, Rafael e tal. E é quando tem que acontecer. Para ter uma ideia, sempre você participa do Empretec no todo, e a gente tinha uma viagem no sábado à noite, e o Empretec acabava no sábado à tarde. Então, a gente fez um acordo para, se a gente entregasse os selos antes, a gente sair um pouquinho antes, para dar tempo de pegar o voo para São Paulo, que já era uma viagem programada, que a gente estava indo para fazer alguns investimentos e para trazer outras coisas para a empresa. E já como o que é que a gente vai trazer? A gente estava indo para São Paulo meio que sem um norte certo, mas querendo trazer algo novo. Então, surgiu o Empretec, depois do Empretec, até falei com o Arthur, bicho e tal, o Empretec, que tu acha... A cabeça estava assim, eu imagino que a cabeça estava uma loucura, né? E aí, depois do Empretec, foi que a gente contratou a IES para dar essa ajuda a gente, até porque a gente vê muito conteúdo ali dentro do Empretec, muita coisa. Eu disse, Arthur, preciso da ajuda de vocês para colocar o que eu vi no Empretec em prática. Organizar as ideias e pôr em prática. Exato. Eu estou com muita coisa, eu estou com a cabeça fervendo, a minha é de Rafael, mas a gente precisa de alguém que ajude a gente a organizar e pôr em prática o que a gente viu ali. Porque eu quero fazer isso quanto antes. Então, eu não quero sair do Empretec e demorar para pôr em prática. Não, eu quero fazer isso quanto antes. Então, aí a gente começou o trabalho. E depois disso, hoje eu tenho a ciência que, na época, que eu tinha essa crença que a empresa não tinha mais para onde crescer e tal, existe algo que é muito importante ressaltar, e eu falo isso bastante. Quem limita a empresa é você como empreendedor. A sua empresa não tem limite. O tamanho que ela vai ter, a expansão que a sua empresa vai ter, depende de você como empreendedor. Porque, na verdade... a gente, às vezes, como empreendedor, a gente se limita quando a gente não estuda, a gente se limita quando a gente não se prepara. A gente encontra, às vezes, desafios a cada degrau, porque a gente não está preparado para cada degrau. Mas, a partir do momento que você começa a se preparar e tal, quando a mente do empreendedor amplia, a empresa vai crescer junto. Então, foi uma virada de chave muito importante, porque depois disso, posso te dizer, e de verdade, depois do Empretec, a empresa triplicou de tamanho.
E se não fosse essa pandemia, eu já poderia estar dizendo que a gente quadruplicou de tamanho. A gente preparou objetivos, metas que antes a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo quando a gente se planejava. Não sabia nem o que era objetivo, não sabia o que era meta, não sabia onde é que a gente queria chegar. A gente não tinha um linear, a gente não tinha um entendimento do que um empreendedor deveria ter. Eu costumo dizer que a gente pensava que empreendia. Porque você passa a empreender quando você começa a entender o que o empreendedor deve fazer, o que o empreendedor tem que ter. Então, você começa realmente a ser um empreendedor na íntegra. Antes disso, você está como um aspirante. E aí tem isso. Eu acredito que realmente quem limita é o empreendedor, que limita o crescimento. Então, depois disso, a gente criou metas, traçou metas junto com Arthur e Jéssica, traçou metas para 5 anos, que com 1 ano e meio a gente já tinha alcançado as metas e já estava replanejando. Então, nunca para. Só um ponto para daqui a pouco a gente já partir para outra, mas os desafios do empreendedor nunca vão acabar. Concorda Essa comigo? É a única certeza que a gente tem no negócio. Exato. Né? Porque o cara vai enfrentar desafio desde quando ele tem uma ideia de negócio que ele acha que é a ideia mais foda do mundo. Nesse caramba, eu tenho uma ideia massa, um negócio que ninguém nunca viu, então um negócio novo aqui. Então ele vai ter desafios e dificuldades desde a ideia até a prototipação do negócio, né, dele botar o negócio para rodar, onde ele vai enfrentar inúmeras dificuldades, inúmeros desafios, e assim como todo início, né, tudo, se a gente parar, tudo que a gente inicia, tudo que a gente está começando é onde a gente realmente enfrenta as maiores dificuldades, porque é algo novo. Né? Então, ele vai enfrentar dificuldades logo ali no início, mas ele nunca vai deixar de enfrentar novos desafios e novas dificuldades durante toda a vida empreendedora dele. Né? Exatamente. Então, acho que uma das principais características que um empreendedor deve ter é aquela característica de não se acomodar às situações. Porque se ele for um cara que costuma se acomodar, de gostar tanto de ficar na sua zona de conforto, ele não vai se dar muito bem na vida de negócio, na vida de empresa, na vida de empreendimento dele. Porque ele vai se deparar durante toda a trajetória sobre várias dificuldades. É tipo aquele mar violento que às vezes acalma, que está tranquilo, mas que vez ou outra vem uma onda forte, E se o cara não tiver esse espírito de buscar, de resistir, de sempre estar ali resistindo e buscando, ele dificilmente ele vai conseguir seguir a trajetória empreendedora dele por muito tempo. Né? Então, essa é a certeza que a gente tem, que a gente nunca vai deixar de enfrentar desafios, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional e principalmente na nossa vida enquanto donos de negócio, enquanto empreendedores. Exatamente. Ontem eu estava conversando, eu digo, o podcast vai sair bem depois, mas eu digo ontem porque foi uma sequência de gravação. Ontem eu estava conversando com Fábio, que é barbeiro, e Ronaldo. Barbeiros Clube. E Ronaldo. E a gente trocando ideia e tal, e a gente falando sobre desafios, mitos e verdades do empreendedorismo. E aí vi muita coisa que realmente toda verdade acaba sendo um desafio e todo mito acaba sendo um desafio, porque daqui que você descobre que aquilo ali era um mito como empreendedorismo, é um desafio também. Então, quando você começa a puxar, a se preparar dentro do empreendedorismo, você vai ver que tem um oceano gigantesco. E como o próprio livro O Oceano Azul, Estratégia do Oceano Azul diz, é você que vai fazer. Se o oceano é azul ou vermelho, vai depender de você. Isso é verdade. E assim, falando já em livros também, cara, eu estou finalizando a leitura desse livro aqui, do Tiago Matos, o Vai Lá e Faz, que... Cadê? Vou mostrar aqui o livro do Tiago Matos, o Vai Lá e Faz. Estão vendo aí também na live? Gente, isso daqui é um livro que, para mim, deveria ser regra, né? Para toda e qualquer pessoa que queira abrir um negócio. Só que, para quem já tem um negócio, ele também é muito foda. Porque eu tenho um negócio, a Easy vai fazer 4 anos. Eu costumo dizer que ainda é um bebê. Né? E a gente ainda, todos os dias, a gente aprende, todos os dias a gente lida com dificuldades e desafios. E esse livro me ajudou muito hoje, quando eu tenho praticamente 4 anos de empresa. Mas se eu tivesse lido esse livro, cara, pouco antes de abrir a Easy, eu teria errado muito menos, eu teria enxergado oportunidades
e teria enxergado outras formas também de empreender. Porque na abertura da Easy eu cometi alguns erros, eu cometi algumas falhas que eu acredito que foram mais por ego, sabe? Porque, por exemplo, eu abri a Easy como uma empresa no segmento de consultoria empresarial. Então, teoricamente, eu teria que ter um escritório. Então, alugamos um escritório, até incomodava muito o Rodrigo, né? Pô, Rodrigo, tu não conhece nenhum lugar, não? Algum ponto? A gente tá doido para alugar. A gente encontrou um lugar até bem Aí legal. vocês sugeriram um lugar, a gente alugou aquele lugar lá na Avenida Santa Rosa. Toda vez que eu passo lá, eu fico lembrando da fachada da gente e tal. E a gente gastou na época uma verba com fachada, com materiais de escritório, com reforma e tal. E daí a gente abriu e disse, não, a gente tem que ter um escritório, porque, poxa, uma empresa de consultoria, os empresários vão até lá, vão conversar com a gente tem que ter um ponto físico e tal. E daí, dentro de 4 meses de negócio, a gente recebeu apenas a visita de um único cliente, em 4 meses. O resto era só amigos e parentes que passavam lá para tomar um cafezinho. Né? Dá uma serrada lá no cafezinho do Outigusto, que é um café maravilhoso que tem aqui também na R2, estou só aguardando a hora de chegar o meu. Mas o que acontece? Poxa, 4 meses não vem ninguém até a empresa da gente e a gente tendo custos operacionais por conta desse escritório. Né? A gente tinha custos pessoais com moradia, com internet e duplicava quando a gente ia para o escritório, que só se via para a gente ir sair de casa e trabalhar lá. E daí a gente enxergou, e eu acho que essa daí é uma das características de um verdadeiro empreendedor, que enxergar algo e ter agilidade de mudar, né? De mudar a sua estratégia. Porque tem gente, cara, que fica persistindo, sabe? Persiste não, porque assim, se tem apego, tem uma crença, alguma coisa que prende ele não larga o osso. Né? E o cara tem que saber a hora de largar o osso, tem que ser um pouco mais solto, né? Um pouco mais aberto. E isso a gente abriu de mão da ideia de ter um escritório físico e partimos para o modelo home office, que durante essa pandemia foi um modelo de trabalho bastante explorado por muitas pessoas, e hoje em dia é bastante comum a gente ver modelos de negócios com um sistema híbrido, que o cara vai trabalhar parte do horário em loco, né, ou no escritório, ou no ambiente de trabalho, mas ele também trabalha de casa. Isso é muito dividido e está sendo bastante comum. E a gente trabalha em home office desde 2017. Na verdade, desde 2015, quando a gente também trabalhava pelo Sebrae. E daí, a gente, com essa mudança de estratégia, né, a gente teve grandes custos operacionais para montar um escritório e tal, porém, a gente conseguiu reaproveitar muitos materiais de escritório que a gente havia comprado. Tivemos alguns prejuízos, porém, a gente reverteu a situação num tempo adequado, aí de 4 meses de abertura do negócio, e reduzimos aí em mais de 70% os custos que a gente tinha trabalhando nesse modelo de home office. Então, assim, isso é algo que esse livro aqui, Vai Lá e Faz, ele defende muito, porque quando geralmente a gente pensa na abertura de um negócio, a gente já pensa que a gente tem que alugar um ponto, que tem que comprar tudo, tem que estar... Só que a gente não se preocupa em fazer um teste antes para ver se aquela ideia realmente vai dar certo, né? Ver se aquilo ali realmente vai ser um negócio de futuro ou não, que é justamente o protótipo. Porque antes de a gente fazer a abertura de um negócio, a gente poderia muito bem tentar conversar com alguns amigos. Por exemplo, vamos pensar que a gente queira abrir um restaurante chinês. Né? Poxa, eu adoro gastronomia, quero abrir um restaurante chinês. Poxa, será que eu já tenho que alugar um ponto, comprar mesas, contratar pessoas? Tudo isso é custo pra caramba. Né? E você não tem como ter certeza que aquele negócio vai dar certo. Você vai operacionalizar e até aquele negócio se pagar e eliminar todos os seus custos, você passar a ter algum tipo de lucratividade, isso vai demorar um tempo até considerável. Então, por que não, antes de já abrir um negócio e se deparar com tantos custos, por que não fazer um protótipo? Chama teus amigos, faz uma degustação com a galera, escuta a galera, vê se realmente eles gostaram daquela comida que tu fez, pede um feedback realmente de forma individual para ter um retorno sobre cada um. Olha, o que é que tu achou? O que é que tu acha que poderia ser diferente? E dali o cara vai adaptando, vai mudando, e dali ele vai lançando aos poucos.
Dessa forma, ele não precisa fazer grandes investimentos para abrir um negócio, né? E ele consegue eliminar os erros sem fazer tanto investimento assim. Perfeito. Ontem, no podcast anterior, eu comentei sobre isso. Eu disse, às vezes o empreendedor, quando pensa em abrir o negócio, primeiro ponto, ele, e às vezes abre caixinha de pergunta, o pessoal comenta muito isso. Diz, eu tenho CLT e meu sonho é empreender. Mas eu não queria soltar a CLT. Não precisa. Primeiro ponto é esse. Você não precisa. Comece fazendo algo rápido e barato. Quando eu digo rápido e barato, é o seguinte, que hoje eu tenho essa visão. Por exemplo, você comece com um custo bem em conta, então o seu negócio comece pequenininho. Por exemplo, quando tu comentasse do restaurante chinês, vamos lá, o cara faz em casa, começa com um delivery, e se der errado, no máximo ele ficou com o que comprou, velho, que são as panelas e só, porque eu vou fazer rápido e barato. Se houve, e outra, o prejuízo não foi tão grande assim. Tão grande. E outra, tu passasse 4 meses, porque tu estava querendo entender. O cara, quando está fazendo em casa, se passar um mês e não rolou, beleza, velho, tchau. Então, foi rápido e barato. Então, sempre eu digo, alguma dica que eu vou dar, comece, experimente o negócio de uma forma rápida e barata. Teste ele rápido e barato. Valide a ideia, né? Validou, funciona, vai crescendo aos poucos. E sem querer, eu digo, sem querer que as coisas acontecem, mas eu digo que foi Deus. Deus preparou a gente para tudo. Me preparou também para tudo, mas na R2 realmente foi um formato bem parecido. A R2 não começou com um caminhão, com uma sede, com estrutura gigantesca. Até porque, quando eu comecei, Arthur, quando eu comentei em tocar como DJ... Como é que começou? Começou com o Rodrigo DJzão lá. Foi ou não foi. Já com esse topetão, com esse sorrisão bonitão. Não começou assim. Começou fácil, não. Não começou desse jeito, gente. Olhem para esse jovem agora. Não começou dessa forma. Era o Rodrigo DJ. A gente se conhece de colégio, Arthur. A gente se conhece de colégio. Não era legal, não. Não, cara. A coisa não estava boa, não. A gente tá muito bem hoje, cara. Oxi. E aí, eu tinha 14 anos de idade, comecei fazendo festa para sites, e eu tinha um site simplesmente para não pagar para entrar em festa. Porque eu sempre gostei muito de festa. Sempre. Malandro. Então, Ou seja, eu decidi empreender com algo que gosta, né? Gosta. E eu acho que essa é uma das principais características, né? Você buscar trabalhar com algo que você gosta, com algo que você acredita é fundamental. Mas pode continuar. Exato. Aí, quando eu comentei, fiz um curso lá de DJ, parará, eu comentei, bicho, vou tocar como DJ. Rafael foi o primeiro que disse, isso é sem futuro, pô. O primeiro que disse foi Rafael, que é meu sócio, isso é sem futuro, pô. Aí, beleza, eu comecei com outras pessoas e tal, e eu Djalma tocou comigo, e aí depois veio outros e outros, e aí... Até hoje, depois a gente tem a R2. Quando a R2 realmente assumiu, a gente, antes da R2, tinha tido 2 anos e meio de uma sociedade anterior, que eu acho que eu já te contei essa história. E aí, a gente testou muita coisa nessa sociedade anterior que não funcionou. Tá? Então, aí, a gente começou pequeno nessa sociedade anterior. Eu lembro que eu fui na Somax, na época, que era uma loja ali no centro, que vendia essas coisas, comprei um equipamento no carnê em 6. Fiz um crediário em 6 vezes e comprei um equipamentozinho lá de R$300 e a gente foi pagando. E aí foi acontecendo. Mas eu comecei pequeno, pô. A R2 começou muito pequena. A R2 não começou com estrutura. Então, se naquela época eu errei muito, pô. Comecei e parei várias vezes. Porque eu comecei com site e parei com site. Comecei com festa, com ideia, parei. Levei muito fumo em festa de bilheteria. E com uma coisa dava errado, mas era pequeno, então não era grande. Então, quando eu comecei fazendo festinha pequena, que, tipo, era festa com 4 DJs, que o meu custo era lá embaixo, eu alugava um som, botava lá e tal, não tinha som, não tinha nada nessa época. E quando dava um lucro pequenininho também, mas massa. Se eu tivesse começado com o Matheus e Cauã, acho que o cara tinha quebrado e nunca mais voltava pro ramo, pô.
Então, não precisa você começar grande. Vá testando, fazendo justamente esse teste. Eu acredito que é justamente... ainda não li esse livro, ainda, mas eu gosto um pouquinho de livro. Vou colocar na minha lista. Já coloca aí na lista de desejos. O pior é que eu estava comentando com o Ronaldo, eu compro tanto livro, bicho, e eu comprei um Kindle, aí eu pego o mesmo livro que eu tô lendo, ele físico, eu boto ele no Kindle, às vezes, andando com os dois, tá ligado? Pra onde eu parar, eu poder ler. Mas vou ler, sim. Mas antes eu já tinha visto falar uma sinopse desse livro, e ele realmente é um pouco disso, né? Comece sem da forma certa, mas e fala, se não me engano, também fala um pouco de ação. Você Sim, ter a ação o foco principal de fazer. E o título do livro vai lá e faz, porque muito se fala da importância da gente se planejar para fazer as coisas. E planejar, se organizar, realmente é fundamental. Porque quando a gente se planejar nada mais é pensar antes de fazer. Né? E quando a gente pensa antes de fazer, as chances de errar são menores. Porém, as coisas realmente só vão acontecer quando a gente realmente vai lá e faz. Quando a gente arregaça a manga e vai lá fazendo as coisas. E, às vezes, a gente se depara com situações em que a gente fica preso muito nessa etapa de planejamento, de aprimoração das coisas, querendo as condições ideais para fazer alguma coisa. E, às vezes, as condições ideais nunca chegam e a gente nunca tira a ideia do papel. Né? Então, esse livro ele fala muito sobre a gente realmente ir lá e fazer. Né, da gente aprender a trocar a roda do carro com um carro em movimento. Né? A vida do empreendedor tem muito disso, né? Da gente aprender a trocar a roda do carro com um carro em movimento. E esse livro ele foi muito bacana para mim, que já tem um negócio há quase 4 anos, porém, ele é perfeito para quem vai abrir um negócio. Mas falando sobre mim, uma das lições que eu tirei desse livro aí para a minha vida, cara, que sem dúvida nenhuma ele está entre meu top 5 de livros mais tops que eu já tive a oportunidade de ler, eu pude entender que hoje eu não tenho uma empresa, cara. Infelizmente eu não tenho uma empresa. Hoje eu tenho um negócio. E daí eu disse, caramba, velho, como assim? Não tenho uma empresa, eu tenho um negócio. Para ter uma empresa não é só abrir um CNPJ, né? Tem muita gente que pensa, né? Pô, é só abrir um CNPJ que eu tenho uma empresa. Só que não, né, jovem? Aí, só que não. Aí o que é que eu pude entender? Qual a principal diferença entre ter um negócio e ter uma empresa? Hoje, na minha atividade, se eu me ausentar durante, sei lá, 15, 30 dias, o meu negócio ele não tem a mesma performance, ele não tem a mesma desenvoltura porque eu estou ausente dele. Então, essa é a principal diferença. De ter um negócio e ter uma empresa. Ter uma empresa é fazer com que a sua organização consiga caminhar com as próprias pernas, independente da sua intervenção ou não, independente da sua presença ou não. E hoje eu estou trabalhando pra caramba, estou buscando formas de realmente transformar o meu negócio numa empresa. E ter um negócio também não é algo ruim. Mas é um grande desafio também, porque você se desgasta muito para fazer as coisas acontecerem, e são inúmeros desafios que envolvem isso daí. Até mesmo o desafio de você aprender a delegar uma atividade para alguém, né? Porque ninguém vai fazer como você, pois ninguém é igual a você. Porém, se você quer assumir tudo, quer fazer tudo sozinho, você vai se esgotar, cara. Não tem como abraçar o mundo com as mãos. E um dos grandes desafios também, que associando com algo que você falou agora há pouco, que muita gente que está na vida de CLT, né, quer abrir um negócio pensando que vai trabalhar menos, ou que vai abrir um negócio e vai apenas mandar e a galera vai trabalhar, o dinheiro vai cair na conta. Hashtag só que não. Hashtag só que não muito, cara. Só que não muito. Eu lembro da minha primeira e única experiência como CLT, e a experiência que eu tinha é que eu trabalhava 8 horas diárias, 8 horas de segunda a sexta, né, 4 horas no sábado, e no final do mês eu recebia meu salário. Massa, estava show de bola. Era limitante, pois eu estava preso durante todo o meu dia a dia, né? Eu não tinha tanta possibilidade de crescimento financeiro, porém era algo seguro. E daí, quando eu fui partir para o CNPJ, saí do CLT e fui para o CNPJ, eu vi o quanto é diferente essa realidade. Pois tem dia que eu chego a trabalhar de 12 a 14 horas.
Né? Ou seja, eu saudade daquelas 8 horas Isso é um diárias, mito. né? De sair meio-dia, almoçar e voltar 2 horas. Cara, tem dia que eu almoço e eu já volto lá, ou então eu estou trabalhando e almoçando ao mesmo tempo. E tem aqueles perrengues também de, porra, velho, esse mês tá fraco, o movimento tá fraco, e aí como é que paga os boletos? E aí não sei o quê. E aquela segurança financeira não tem. Então, esse daí é um dos grandes desafios também para muita gente que às vezes deseja empreender pensando que é tudo mar de rosas, porém não. Assim como também não é só coisa ruim. Exatamente. Né? Não é só coisa ruim. Eu acho que tudo nessa vida tem os dois lados. E na vida do empreendedorismo, de ter um negócio, a gente também enfrenta os dois lados, certo? Porém, o que vai ditar a continuidade nessa escolha é a paixão pelo que você faz. É isso que quer dizer. Por isso é tão importante você amar o que você faz, né? Exatamente. Teve um dos vídeos que eu gravei antes dessa série de podcasts. Eu fiz uma série de vídeos super legais, Arthur. E um deles eu digo que existe uma base para poder você empreender. E um dos pontos é você fazer o que você ama. Tá? Um dos pontos é você ter paixão pelo negócio, é seu olho brilhar quando você estiver fazendo aquilo. Porque não vai ser fácil, não vai ser moleza, o resultado não vem tão rápido como a gente espera, mas se a gente ama aquilo que a gente está fazendo, os dias difíceis ficam mais fáceis. E aí, esse desafio que tu comentasse, tu falando a respeito de um negócio, de uma empresa, a pandemia não veio ser de ruim num todo para a gente. A gente está parado, vai fazer um ano agora. A gente está gravando esse vídeo dia 3 de março. 2021. Porém, dia 14 de março agora vai fazer um ano que a gente que a gente fez o último evento da gente. Rodrigo, e como é que a empresa está se mantendo, sem evento? Afinal de contas, é uma empresa de eventos. A gente montou algumas estratégias, no começo pensando no nosso marketing. Segundo, que eu não estou executando eventos. Isso é diferente de vender eventos. Então, eu estou vendendo, mas não estou executando. Claro, eu não estou completando todo o ciclo, então não estou tendo o faturamento total, mas eu estou vendendo ali e a gente está com a máquina de vendas voando. Segundo ponto, a gente tinha um caixa legal. Então, aquela regrinha, o abecedário, eu tinha. Só que eu não tinha uma empresa autogerenciável. E ia ser muito difícil de tornar a empresa autogerenciável, mesmo tendo uma equipe incrível. Só que veio essa crise do corona e me freou. Quando segurou, eu pude deixar de estar naquela corrida que eu estava, sem poder estar olhando para os lados tanto, sem poder estar olhando tanto para trás, consegui parar e caminhar. Quando eu estou caminhando, eu consigo caminhar olhando para os lados, olhando para trás, organizando, ajeitando o caminho, trilhando direitinho a rota. Então, como eu digo que não foi ruim de tudo, porque talvez eu acho que eu iria demorar muito mais para tornar a empresa autogerenciável. Ainda não está 100%, mas hoje está muito mais próximo de uma empresa autogerenciável. Hoje a gente consegue viajar e passar um mês fora, não botar o pé na empresa durante um bom tempo, resolver algumas coisas, claro, que nunca vai deixar, porque é um negócio. Uhum. Você nunca pode deixar de estar supervisionando, mas eu conseguiria sem perder o prumo, sem o negócio sair do caminho e continuar crescendo, que é realmente essa diferença. Então, tornar autogerenciável é um desafio gigantesco. Gigantesco. E eu hoje enxergo que se eu tivesse a visão antes, eu já ia ter preparado a empresa. Hoje, esse ano a R2 vai fazer 11 anos, pô. Então eu passei mais de 10 anos para conseguir tornar a empresa autogerenciável, começar a tornar a empresa autogerenciável. Caramba. Se eu crio ela nesse formato, eu já estava mais tranquilo há bem mais tempo. Uhum. Então, talvez por isso, outros projetos anteriores que a gente tentou fazer junto com a R2 deu errado. Porque a R2 não era autogerenciável, ela dependia de mim. Aí a gente abre outro negócio que também depende de mim. Aí eu abro outro negócio que também depende de mim. Os outros, um deles vai dar errado. Quantos Rodrigos, hein, velho? Exatamente. Entendeu? Por mais que eu tenha um sócio, que daqui a pouco vamos falar sobre os desafios de empreendedor
com a sociedade. Eu acho isso um assunto massa. Por mais que eu tenha um O meu é sócio... facinho, tá com a minha esposa, cara, é mole, é goiaba. Não é todo mundo que comenta isso não, viu? Não é todo mundo que comenta isso não, Arthur. É mole, é fácil. Mas vê o tempo que se passa. Então, isso é um desafio. Se você planejar a sua empresa já pensando nela de uma forma que ela se torne autogerenciável, eu acho que é um bom início. A gente está falando do início para quem está começando, mas tem gente que tem empresa aí há 20, 30 anos, e se você passar 15 dias fora, o negócio desanda. Ou você viaja com a cabeça todinha dentro do negócio, que é a mesma coisa de não viajar. No início do negócio, cara, isso daí é super comum, pô, porque o cara que está iniciando, ele coloca o chapéu, sei lá, o chapéu de DJ, aí tira o chapéu e bota o chapéu de vendedor, aí tira o chapéu de vendedor, aí bota o chapéu de gestor de equipe, né? E ele assume diversas tarefas. Isso daí é super natural. Ele, às vezes, não tem uma grande equipe, às vezes ele está sozinho. Então, ele tem que desempenhar diversas atividades e isso não é fácil. Isso daí já é um grande desafio, velho. Bastante. E para desempenhar diversas atividades, o cara ele tem que ter pelo menos uma noção básica sobre cada uma dessas atividades. Tipo, quem tem um negócio, ele pode não gostar de gestão financeira, ele pode não gostar de dividir, pagar as contas, de ir lá ter um controle de quanto gastou, de quanto vendeu, de quanto comprou. Ele pode não gostar disso, mas ele precisa entender um pouco daquilo ali e ele precisa desempenhar aquela atividade. Muito de... A gente tem que fazer... Não tudo apenas aquilo que a gente gosta. A gente também precisa fazer aquilo que a gente não gosta em diversas situações, né? E no início do negócio é bastante natural a gente assumir diversas tarefas, diversas atividades. Porém, nesse meio de caminho, né, no meio dessa trajetória, entra o desafio também do crescimento. Porque automaticamente o negócio, quando ele vai tendo sucesso, quando ele não entra na estatística aí da maioria das empresas que fecham em até 2 anos, né? Quando ele sobrevive aí com 2 anos, começa a ter crescimento, ele não para de encontrar desafios na sua trajetória. Ele passa por diversos desafios também numa fase de crescimento, numa fase de expansão, onde ele precisa ter ao seu lado pessoas que vistam a camisa, pessoas em que ele confie, pessoas em que acreditem no propósito do seu negócio, assim como ele acredita, que ele exerça um papel de liderança, onde ele seja, além de um chefe, ele seja realmente um líder, que ele inspire as pessoas e que ele seja exemplo para que as pessoas também sigam ele e façam com que o negócio aconteça, porque uma empresa, cara, 100 pessoas nada mais é do que uma estrutura física, cadeira, mesa, tá tudo ali parado. Exatamente. 100 pessoas, aquilo ali não acontece, né? Então, ele precisa também aprender a valorizar as pessoas, ele precisa aprender que ele nunca vai deixar de aprender, ele vai ter que sempre ter essa sede por aprendizado, de conhecer coisas novas, dele não se acomodar. Então, nessa fase também ele se depara com um desafio que eu acho que é um dos maiores, que é aprender a delegar atividades, né? Porque muita gente tem dificuldade de delegar, porque, poxa, eu vou deixar para fulano fazer, mas ele não faz da mesma forma que eu faço. Exato. Aí diz, caramba, aí fica lá, aí faz pelo cara. E o desafio nessa parada toda está dele treinar e capacitar bem as pessoas para que elas desempenhem a atividade da forma que ela deva ser desempenhada e que ele exerça um papel de monitoramento, dele acompanhar aquilo que está sendo feito até aquela pessoa que está desempenhando aquela atividade, que até então era ele que fazia, essa pessoa faça da mesma forma ou até melhor do que ele, né? Porém, abrir de mão disso, né, de deixar aquele filho tão precioso que é o negócio dele na mão de outras pessoas, é uma luta danada. Eu até mais que Rafael, sou uma pessoa que eu sempre quis estar controlando tudo, entendeu? Então, para mim, é muito dolorido ir largando. E aí, mas tá dando certo, está caminhando bastante. Uma das estratégias que eu utilizei, Arthur, e eu acho que é uma dica muito massa para quem está assistindo, quando você delega, você deve confiar. Então, o cara sempre vai ter dificuldade. Quando ele trouxer a dificuldade para você, se você resolver, você continua sendo a peça-chave da empresa, a peça-chave do negócio. Quando ele chega para você com a dificuldade e você faz, o que é que você acha que resolve?
O que é que você precisa para resolver isso? Aí ele vai dizer, não, eu pensei em fazer isso. Me dá outra ideia. Eu pensei em fazer isso. Por que não fez? Então, a gente já sabe que a melhor solução para esse problema aí é isso. Faz, pô. O cara vai fazer. Dá autonomia pro cara. Dá autonomia. Se você não concordou com a primeira ideia dele, beleza. Mas se você concordou de cara, você já diz, por que você não fez ainda, pô? Então, todo tipo de cara faz, caramba, eu tenho autonomia. Isso não quer dizer que vai acertar sempre, porque a gente também não acerta sempre. A gente também, toda solução que a gente dá não é 100% assertiva. Então, isso me ajudou bastante. Quando tinha um problema, o que é que você acha? Não, pode ser feito de tal forma. Então, faça. Então, o cara fala, poxa, então eu posso fazer. Então, eu posso fazer. Então, eu posso até ganhar essa confiança. Mas quando é aquele líder que, quando o cara chegou lá, o cara fez, bicho, você fez errado, velho. Não era assim. Poxa, o cara não vai fazer mais. Já desestimula, né? Já desestimula. Então, que massa, pô, que tu fez isso. Não deu tão certo, né? Vamos pensar de outra forma? Se não fosse isso, tu teria feito como? Então, é realmente um jogo, até porque você lidar com pessoas não é fácil. E realmente você também saber quem você está colocando. Não adianta eu colocar qualquer pessoa com qualquer perfil em uma função e querer que ela realmente realize como eu faria. Não, bicho, você tem que entender realmente qual a personalidade de quem eu estou mandando para fazer isso daí. Acreditem nisso também, né? E o bacana desse nosso bate-papo, Rodrigo, é que a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouco das nossas experiências. E nesse bate-papo de hoje que a gente está falando sobre desafios da vida de um empreendedor, a gente relembra aí fatos desde o início das nossas empresas, da nossa experiência como empresários, até em fases mais avançadas, né? Relembrar-se aí de como iniciasse a R2, e hoje a R2 está aí completando 11 anos de negócio, de empresa. E o bacana é a gente poder compartilhar essas experiências e, principalmente, a pessoa que está ouvindo a gente agora, do outro lado, ter a oportunidade de aprender com os erros que a gente cometeu, com os acertos também que a gente cometeu. E é muito daquilo com que você falou logo no início do nosso podcast, que não tem receita de bolo para muita coisa na nossa vida, né? E o pior é que tem muita gente em busca de uma receita de bolo, uma receita de sucesso. E tem até muita gente vendendo receita de bolo de sucesso por aí, não, né? Caia nessa. Tem muito picareta. Quando vê receita de bolo para alguma coisa, aí cuidado, viu? É cilada, Bino. Então, às vezes o que dá certo para mim, talvez não dê certo para você. Às vezes, o que dá certo para Rodrigo não dá certo para mim. Porém, eu acho que muita coisa na vida de uma pessoa que decide empreender vem muito de experimentação, de testar, de ir lá, dar a cara a tapa, de ir lá e fazer, errou, corrige. Né? Não é porque você não pode errar, muito pelo contrário, você deve sim errar para que você aprenda com uma determinada situação, né? E deve sim existir abertura para erros, porque se você não erra, dificilmente você vai aprender e dificilmente você vai evoluir. Com erro, o aprendizado é muito mais rápido. Exatamente. É mais doloroso, porém é um aprendizado rápido. Mas você lê, poxa, você deve fazer isso. E você erra, aí eu pensei, eu não devia ter feito isso. O aprendizado é muito mais marcante, porque aconteceu ali. Então, aquele que quando fere, realmente a gente aprende, é diferente. É igual menino novo, né? Não vá não que você cai, aí depois volta chorando, eu caí. Aí levanta de novo, vai dar uma passada, dá uma risada, aí cai de novo. Assim. Muito assim. E uma das lições que eu mais tiro, cara, na minha experiência enquanto empreendedor, enquanto dono de negócio, é assim, a busca sempre por aprender, por viver coisas novas, por experimentar coisas novas e aprender coisas novas. Se eu fosse dar um conselho para mim há 4 anos atrás, quando eu estava abrindo a Easy, eu diria, olha, Arthur, continua em busca de aprendizado aí, busca aprender o máximo que você puder,
né? Porque às vezes a gente se depara em situações porque o próprio ser humano, o próprio organismo da gente, ele é habituado a estar numa situação confortável, né? E quando a gente se depara em situações desconfortáveis, qual é a nossa reação? A gente ir lá se fechar ou a gente tentar voltar para uma situação confortável. Porém, são nessas situações desconfortáveis que a gente acaba evoluindo e crescendo enquanto pessoas, enquanto profissionais. E a busca pelo aprendizado é fundamental nesse processo. Algo que realmente me ajudou bastante na minha vida empreendedora foi essa busca por capacitações. E, tipo, você falou do Empretec durante aí o nosso podcast. O Empretec eu fiz ele em 2015, cara. E eu aplico lições que eu vivenciei nesse seminário até os dias de hoje. Para quem não sabe, o Empretec aí é uma metodologia que é desenvolvida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e é aplicada em mais de 56 países. Porém, no Brasil, quem aplica essa metodologia é o Sebrae. E eu tive a oportunidade de participar desse seminário em 2015, acho que participou em 2018, né? Acho que foi. E hoje... Não, foi 2000. Acho que foi bem próximo. Acho que eu estava vindo para essa sede nova, acho que era 2016. Pronto. E hoje o Empretec já passou por atualizações, vem aí com uma nova metodologia mais atualizada. Eu já fiz o Summit, o Empretec Summit, depois. Né? Pronto, o Summit eu acho que foi 2019. Isso. Eu fiz o Summit. Acho que foi em 2016 que eu fiz o Empretec. Massa. E, tipo, o Empretec foi uma parada, cara, que realmente abriu minha cabeça para essa vida empreendedora, né? Pois dentro desse seminário a gente vivenciou aí, eu e você, no caso, que participamos, né? Nós vivenciamos aí as habilidades consideradas como fundamentais para todo e qualquer empreendedor, né? Estabelecimento de metas, planejamento, busca de informações, poder de persuasão. Então, a gente vivenciou essas práticas, né? E a gente saiu de lá com a cabeça doida, assim como você saiu, Arthur, eu quero colocar tudo em prática, eu estou aqui feroz, mordendo a porteira para ganhar o mundo. E foi algo que me ajudou muito, que eu acho que também poderia ajudar todo e qualquer empreendedor, independente da fase que esteja vivendo, seja numa fase inicial de abertura de negócio, seja numa fase em que o teu negócio já tem uma certa maturidade, ou até mesmo o teu negócio já está aí desleixando e você nunca participou dessa parada, participe porque vai valer muito a pena. Parece brincadeira, mas... uma boa parte do pessoal que passou aqui no Papo de Empreendedor já fez Empretec. Henrique, Rafael, eu conversei com ele. Marcelo, Ronaldo, agora contigo. Os que vêm, provavelmente, alguns já participaram também do Empretec. Então, não é uma característica definitiva, não, mas faz muita diferença. É muita coincidência. É muita coincidência. É muita coincidência. Porque são empreendedores que acabam se destacando. Então, é muito importante. E a gente vê empreendedores que se destacam, são empreendedores que estão buscando conhecimento. Eu costumo dizer, Arthur, queria eu ter tanto conhecimento, assim, ter acesso a tanto conhecimento na época que eu comecei a R2, como muita gente tem hoje. Exatamente. Poxa, na minha época, a internet era algo bem mais escasso que hoje. Na minha época, quando eu comecei a R2, não tinha YouTube. Se tivesse, era algo que não era tão divulgado como hoje, que é uma escola gigantesca. Então, na minha época, eu não tinha tanto acesso a conhecimento assim. Então... imagine aí, 11 anos atrás, a informação que você tinha sobre o empreendedorismo. E ainda tinha muitos empreendedores que tinham aquela cabeça, poxa, eu não posso ensinar, senão o cara vem e passa por cima de mim. Que hoje é totalmente diferente. A gente vê os maiores empreendedores do Brasil passando conhecimento, ensinando o que sabe. Então, foi meio que a ideia que eu trouxe também para começar o projeto, para começar a falar. Porque, às vezes, Arthur, você vai ver alguém que está falando... que está numa capital, pô. Mas a realidade é diferente da gente que está no interior. Então, são as realidades. Inclusive, ontem, eu conversando com um colega meu, ele disse que estou acompanhando muito o teu conteúdo. E o que eu acho mais massa é porque tua visão é uma visão de quem é do interior. Então, às vezes olha, vai assistir outras pessoas e diz, mas ele está na capital.
Não é assim isso que é funciona. a realidade dele lá, que Isso é outra coisa. E não, tem muita coisa que é bem parecido, por mais que a gente tem suas adaptações. Mas acaba que você traz... Poxa, você consegue também, mesmo no interior, você consegue empreender, você consegue fazer alguma coisa, você consegue crescer. E eu digo isso com conhecimento de causa, até porque como a gente começou muito pequeno. E quando eu falo a gente, é justamente aquele desafio que eu disse que a gente ia comentar sobre a sociedade, que eu acredito que é um desafio. Muita gente fala de sociedade comigo e diz, bicho, mais massa porque a sociedade de vocês dá certo. E hoje, Arthur, eu não enxergo a sociedade como um fator negativo para um negócio, como muita gente vê. Pelo contrário, eu acho, dependendo do negócio, a sociedade é um fator essencial para ter. Isso é meu ponto de vista, entendeu? Uhum. Você ter outra pessoa ali para somar com você no negócio, para estar trabalhando junto, ou às vezes você precisa do capital, você tem um sócio, um investidor no seu negócio, mas quando uma sociedade dá errada, é quando não é bem definida a sociedade. É quando você começa com a sociedade sem definir bem como ela vai seguir. Uhum. Poxa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, sem conhecer a outra pessoa. Às vezes, poxa, eu gosto que sua poxa de Arthur. Arthur é muito parecido comigo. Vou fazer uma sociedade com ele. Tá errado, pô. Vocês dois estão pensando iguais, então como é que vão somar? Exatamente. Eles têm que se complementar. Enquanto um é bom numa parada, o outro tem que ser bom na outra. Na outra. Se complementam. Né? Porque, poxa, às vezes eu sou bom nisso e sou ruim naquilo. Mas eu tenho um cara que está caminhando junto comigo, o meu sócio, que ele, o lado positivo dele sobressai o meu lado negativo. Exatamente. E dessa forma a gente se complementa. Isso acontece muito comigo com o Rafael, porque Rafael é bem diferente de mim, pô. A personalidade de Rafael é bem diferente da minha. Então, isso tem muito a ver. E foi uma das coisas, quando a gente chegou no Empretec, a gente foi falar. Não, a gente pensa muito diferente e tal. O que é que tá certo? Até Kedman, se estiver assistindo, Kedman, muito obrigado por toda a ajuda que você sempre deu a gente. Eu considero ela como mais uma das madrinhas que a gente tem. Ajudou muito, e não só no Empretec, depois a gente conseguiu, ela ajudou ainda mais a gente. E aí ela disse, não, nenhum dos dois tem que mudar, está muito bom do jeito que está, deve ser desse jeito. Então, é um ponto que é muito interessante. Exatamente. E por coincidência, eu tenho a Easy Soluções Empresariais, onde eu tenho uma sociedade com a minha esposa, a Jéssica, minha querida e amada e belíssima esposa, tá? Onde a gente também se depara com situações em que a gente se considera ruins em algo e o outro é bom, enquanto o outro é bom em algo e eu sou ruim. Vou dar um exemplo aqui. Jéssica tira até onda que eu sou a carinha, eu sou o rostinho da Easy, porque geralmente sou eu quem aparece mais em forma de vídeo, me comunicando, postando um pouco mais dos bastidores, realizando palestras e oficinas, enquanto ela tem muita dificuldade ainda em se comunicar dessas formas, através desses meios. Né? Mas elas, poxa, mas eu não vou deixar essa parte para Arthur. Embora que, nesse ano, ela está se autodesafiando a aparecer mais, a quebrar mais essas barreiras. Eu queria estar com os dois hoje, Arthur disse. Pois ela levou falta justamente por conta disso, cara, tá vendo? Isso vem limitando algumas coisas, porém ela já identificou isso como um ponto negativo e está trabalhando isso daí. Enquanto eu sou desorganizado em algumas situações, não gosto de atividades burocráticas e, tipo, quem desempenha todo esse papel, toda essa tarefa na Easy é Jéssica. Né? Massa. A gente dispõe de um serviço também de gestão de redes sociais em que eu tenho apenas fico à frente apenas uma quantidade desses clientes. Jéssica fica à frente de um número bem maior, então ela é bem melhor do que eu nessa atividade. Então, é um time que se complementa, porque se um time fosse feito apenas por vários Neymar, vários Pelés, vários Ronaldos, o time não ia ganhar. Não é feito só de ataque, né? Não é só feito só de ataque, não é só feito de apenas uma característica, e sim de várias características que se complementam e que fazem com que o time cresça e ganhe o jogo. Né? Pois é. Pessoal, a gente falou de alguns e N desafios de empreendedores que quem é empreendedor que estava assistindo percebeu esses desafios, às vezes se identificou com vários deles, e se deixar a gente
prolongar a história, a conversa por podcast muito só tempo. Termina daqui a uma semana. Aí não dá. Eu disse que são 48 horas de podcast. Mas é isso, Arthur, muito obrigado por disponibilizar o teu tempo tão precioso, que eu sei que é muito corrido a vida da gente. Muito obrigado por estar aqui hoje e só tenho a agradecer. O que precisar de mim sabe que pode contar sempre com a gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço aí pelo convite, tá? É um convite só de gente fera, como eu estava dizendo no início do nosso bate-papo, no início desse momento de hoje, só tem fera vindo aqui bater um papo contigo. Eu me sinto honrado em ser convidado aí para bater esse papo contigo e principalmente de poder trazer um pouco de experiência nesse nosso bate-papo. E se a gente sair desse podcast somando com a vida de pelo menos de uma pessoa que está ouvindo a gente nesse momento, a gente já está ganhando bastante, cara. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para alguém que está nos ouvindo nesse momento e também me coloco sempre à disposição, cara. Você sabe que nós somos parceiros, sempre que precisar, estou por aqui. Pois vamos embora. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Isso foi mais um Papo de Empreendedor. Simbora.